Olá, como vocês estão? Acredito que bem. Meu nome é Márcio e hoje nós vamos falar sobre uma das raças de cães mais antigas e poderosas que existem. A genética dos seus filhotes remonta a 5.000 anos. Nós vamos falar sobre o pastor da Ásia Central, mais conhecido como Alabai. Ao contrário de muitas outras raças de cães que foram desenvolvidas por criadores humanos, esses pastores desenvolveram-se por conta própria nos últimos 5.000 anos. Por isso são uma das raças de cães mais antigas conhecidas pelo homem. Com o tempo, essa raça indígena se adaptou ao clima e ao terreno do extremo da Ásia Central, desde os picos das montanhas geladas até os desertos sufocantes, e os seus instintos naturais os atraíram para os humanos por atenção e vínculo, o que os levou a guardar os seus companheiros humanos e suas posses. Em 1996, o pastor da Ásia Central foi aceito na American Kennel Club. Eles ainda são muito raros nos Estados Unidos, mas comumente é encontrado no Oriente Médio. Origem. A única maneira de entender qualquer raça é aprendendo para que ela foi criada e conhecer as terras de onde ela surgiu. O pastor da Ásia Central, em toda a sua magnífica diversidade, compreende uma imensa região. O seu território inclui Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão e outras áreas ao redor do Mar Cáspio. É importante conhecer a história desses lugares, como as terras altas do Tibete e a Grande Estepe, por onde passaram tribos e povos durante séculos. Então, os cães de guarda foram se espalhando para o oeste junto com os povos nômades. Enquanto seu estilo de vida mudava para um nômade, um senso de propriedade dos cães necessariamente redirecionava do território para a posse principal do dono, isto é, o gado. Esses animais atingiram tamanhos formidáveis e eram famosos pelo seu destemor e malícia. A Ásia Central é uma região diretamente adjacente à origem do grupo dessa raça. Por outro lado, a Grande Estepe, em terras que vão desde a Mongólia ao norte da China. Assim, o pastor da Ásia Central tem o sangue dos cães mais antigos do Tibete, cães pastores de várias tribos nômades e também cães militares da Mesopotâmia. O Alabai está intimamente relacionado ao pastor da Mongólia, mastim tibetano, pastor do Afeganistão, Irã, pastor da Anatólia e o pastor do Cáucaso. Quando fez o seu caminho junto com nômades para o norte do Cáucaso e depois para o oeste, o cão pastor da Ásia Central tornou-se o ancestral dos famosos cães alanianos. Por isso possui um parente moderno na Europa Ocidental, o mastim espanhol. Muitos criadores de cães gostam de lendas na Ásia Central, mas é nítido que o lobo não está entre os parentes próximos do pastor da Ásia Central. Esse cão também é conhecido como Wolfhound turcomeno, Alabai e outros apelidos locais. Um professor acadêmico de ciências foi um dos primeiros cientistas a estudar o pastor da Ásia Central. Em 1927, ele publicou na revista Criação de Cães e Treinamento um artigo em que dizia: o Alabai é a raça desenvolvida durante os tempos mais antigos em condições da extensa economia de subsistência na seleção natural e inconsciente por métodos da seleção nacional. O nome pastor da Ásia Central encontra-se em 1935 em vários catálogos de exposições. Na época, chamado de turcomeno, era um cão áspero e forte, com um comprimento curto ou médio, com uma lã áspera e densa. A ninhada remanescente dos cães do Tajiquistão são mais grosseiros, com uma pele dobrada e friável. Já no Uzbequistão, são numerosos os rebanhos de cão pastor da Ásia Central. Fora da antiga União Soviética, esses cães foram distribuídos desde o Afeganistão até o Irã Oriental. Em cada uma dessas regiões, a raça tem características específicas para mostrar um papel especial do povo turcomano no cultivo e na seleção do Alabai. Em 1947,
O pastor da Ásia Central recebeu uma definição muito bem conservada para os cães tibetanos, com um focinho tão largo na base e no final, que na cultura posterior do cultivo foi transformado em mastim peculiar e depois em bulldogs e boxer. Assim, o Alabai é o mais próximo da forma inicial do mastim tibetano. Características. A ascendência do Alabai pode ser rastreada há 5.000 anos. Essa raça sobreviveu na natureza contra um clima extremo e predadores. Os humanos viram o seu valor e os adotaram, colocando-os para trabalhar. O Alabai não é categorizado como uma raça de alta energia, mas tem alta resistência e grande capacidade de trabalho. O pastor da Ásia Central é um cão de tamanho acima da média, independente, curioso, alerta e imperturbável. A raça é tão longa quanto alta na cernelha, com um cabelo moderadamente longo e subpelo pesado. As orelhas são cortadas muito curtas e a cauda é cortada moderadamente longa. O Alabai tem a cabeça muito sólida, sem stop pronunciados. O pescoço é inserido, baixo, curto e com barbela. Possui um corpo largo, proporcional, com musculatura plana. A primeira coisa que você notará em um pastor da Ásia Central é o seu tamanho. Esses cães são substanciais, com uma altura mínima de 65 centímetros, pesando entre 60 até 90 quilos. A pelagem do pastor da Ásia Central vem em quase todas as cores e combinações, exceto azul ou marrom. Seus olhos são grandes, ovais e moderadamente profundos, com uma cor que varia de avelã a marrom escuro. O Alabai também possui uma trufa grande e bem desenvolvida, lábios pesados e ligeiramente caídos, além de um pescoço exageradamente forte. Temperamento. O Alabai é um cão independente e seguro de si, graças à sua longa história de proteção do gado e das pessoas. Entretanto, esses cães estão longe de ser indiferentes, pois são amorosos e fiéis aos membros da sua família. O Alabai também é conhecido por uma alta capacidade de trabalho, e quando confrontados por grandes predadores, eles normalmente se comportam com coragem, o que historicamente os tornou popular em fazendas. O pastor da Ásia Central é um cão tipicamente sossegado, mas gostam de caminhadas regulares e outros tipos de exercícios. E porque evoluíram em climas variados, são adaptáveis às aventuras em todos os tipos de climas. Por isso, um companheiro perfeito para caminhadas de longa distância. O Alabai não é um cão excessivamente pegajoso, mas tendem a seguir os seus familiares pela casa ou pelo quintal. Ele gosta de atenção, como a maioria dos cães. No entanto, essa raça será cautelosa com estranhos. Cuidados. Os pastores da Ásia Central são ativos quando estão fora, mas quietos e calmos quando estão dentro de casa. Esses cães se dão melhor em grandes terrenos cercados, longe dos vizinhos. Não são adequados para apartamento, condomínio ou residência urbana. Esses cães têm uma grande tendência a vagar, por isso a necessidade de inspecionar com frequência todas as cercas, em busca de buracos ou taubas soltas, que possa ser uma rota de fuga atraente para o Alabai. Esses gigantes leais geralmente se dão bem com crianças, outros animais e gatos. Por serem tão grandes e não se sentirem super à vontade para conhecer novas pessoas, os pastores da Ásia Central são ideais para donos que são caseiros. A sua manutenção é relativamente baixa, pois a sua pelagem cuida de si mesma, com um forte período anual de queda. Isso acontece na primavera ou no início do verão. Embora altamente inteligentes, os pastores da Ásia Central são conhecidos pela sua independência, o que pode tornar o treinamento ou adestramento mais desafiador. Esses cães se dão melhor com donos experientes, com técnicas de treinamento de reforço positivo e que podem gastar o seu tempo para ajudar o pastor da Ásia Central a aprender bons comportamentos. É porque eles não se dão bem com mais de um dono. Até os filhotes de Alabai se beneficiam da socialização precoce e regular com outras pessoas ou animais. Saúde. O Alabai tem uma longa vida útil para os cães desse porte, de 10 a 15 anos, mas alguns exemplares chegam a 17 anos, de acordo com a Sociedade de Pastores da Ásia Central da América. Por terem evoluído através de seleção natural, esses cães normalmente têm poucos problemas genéticos, uma raça saudável que pode ter sua vida prolongada, com exercícios regulares e uma boa alimentação. Utilidade.
O Alabai não teve outras raças introduzidas em sua maquiagem. A sua herança vem dos cães mais antigos do Tibete, cães de gado de várias tribos nômades, que estão intimamente relacionados ao pastor mongol e ao mastim tibetano. O Alabai foi logo utilizado para proteger o gado, caravanas ou residências. As duras condições de vida e a luta constante com predadores influenciaram a forma física e o caráter desse cão, tornando-o forte, destemido e ensinando-o a economizar energia. Os pastores da Ásia Central não são cães esportivos ou de exposição, é especificamente um grande guardião. Existem muitos vídeos de Alabai envolvidos em luta de cães e canis que fazem lavagem cerebral nos entusiastas dessa raça, afirmando que os Alabais reais são cães de briga. O Alabai nunca foi um cão de lutas forjadas e não deve ter gameness ou matar por pura diversão. Esses cães nunca foram usados para lutar com touros ou caçar lobos. Esse não é o comportamento apropriado para o pastor da Ásia Central. Esse artigo do canil Ferreiro Alabai aborda um tópico online sobre lutadores de cães e o envolvimento do Alabai. O autor deste material refere-se continuamente ao pastor da Ásia Central como caucasiano, pois os lutadores de cães são acostumados a criar misturas cruéis, muitas vezes com terriers, mastins pesados como presa, fila, cangal e, para altura, cães dinamarqueses. Isso é feito para criar um cão que prefira brigar o tempo todo. Essas pessoas chamam esses cães de Volkandal, caucasiano, e eles geralmente se parecem muito com o Alabai. Cães mestiços que só fazem a lutar e não contribuem em nada para preservar a pureza da raça. Geralmente, as brigas de cães ocorrem em fazendas onde o pastor da Ásia Central de trabalho está em seu ambiente natural. Nesse cenário natural, os cães que trabalham em matilhas têm brigas para estabelecer e determinar uma hierarquia. Essas lutas não são encorajadas, mas ocorrem por conta própria, quando um cão dentro da matilha quebra a classificação e precisa ser corrigido pelo cão alfa. É assim que um pacote é formado. Um líder surge e vários cães jovens funcionam juntos na matilha, como uma unidade cooperativa. Se a matilha for formada corretamente, quase sempre estará em pé de igualdade com os lobos de quem protegem o seu rebanho. As brigas de cães na região da Ásia Central, onde o Alabai se originou, são um costume e tradição nacional. Essas lutas são realizadas de uma maneira completamente diferente. Aquele que não glorifica o sangue derramado e o gore para ser apostado pelos homens. São batalhas rápidas entre machos apenas, até o ponto da submissão. Esses cães não são obrigados a lutar se forem contrários a ela. Não cabe a nós julgar as tradições que nos trouxeram o pastor da Ásia Central, que conhecemos hoje. Tradições essas que não equivalem à luta de cães da era moderna. Curiosidades. Um filhote de pastor da Ásia Central está entre os cães mais adoráveis que existem. Um pastor da Ásia Central, quando envelhece, perde a sua aparência fofa, mas por uma boa razão, pois se tornam guardiões adequados à medida que crescem. A fêmea de pastor da Ásia Central tem um latido mais agudo do que os machos. Esses cães podem correr a uma velocidade de 38 km, uma velocidade impressionante, porém mais lentos que os pastores alemães. A Dinamarca baniu essa raça de cães do seu território. Um filhote de pastor da Ásia Central pode ser obtido a partir de $2.000. O pastor da Ásia Central, à primeira vista, aparenta ser preguiçoso, mas essa é só uma das suas habilidades desenvolvidas com o tempo para preservar sua energia. A força de mordida de um Alabai está estimada entre 500 e 650 libras por polegada quadrada. A formação do pastor da Ásia Central foi influenciada por inúmeros fatores. Condições não triviais moldaram uma variedade de seus tipos. Por isso não se pode destacar um subtipo particular da raça e afirmar que é o verdadeiro Alabai. Essa é uma razão adicional pela qual essa raça é tão estimulante.
O pastor da Ásia Central ainda não congelou dentro dos limites da criação do canil. A sua padronização e criação de canil não começaram há tanto tempo, o que é uma grande oportunidade para criadores sérios. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Deixe o seu like para ajudar a subir o nosso vídeo, se você gostou, é claro. E não esquece de também comentar a próxima raça de cão que você quer conhecer. Até a próxima, valeu!